esse vídeo é para você gravidinha ou que está tentando engravidar. Você sabe o que esperar de cada mês da gestação, as transformações que acabam no nosso corpo, os enjoos, o final da gravidez, cada etapa da gravidez a gente vai falar nesse vídeo, então continue com a gente. Eu sou Lori Bufara, especialista em enxoval de bebê nos Estados Unidos, e hoje eu estou aqui com a doutora Carla Bettarelli, ginecologista e obstetra. Bem-vinda, doutora. Obrigada. E hoje vamos bater um papo também, continuar na sessão de bate-papo da gravidez, né? O que se esperar mês a mês. Geralmente a grávida acaba descobrindo em torno de uns 2 meses de gravidez? Um pouco menos hoje em dia. De 1 a 2 meses? Sim, 1 mês e meio, 5 a 6 semanas, normalmente hoje em dia a gente já consegue, a maioria das grávidas já sabem. Não, no segundo mês já tem a sexagem fetal correndo, né? Porque precisa peitoral e enxoval, né? E hoje em dia tá na moda esse da revelação do sexo do bebê. Chá da revelação. Na época não tinha isso, mas hoje tá. Na minha tinha. Tinha? Tinha. Hoje em dia tá na moda. Tá na moda. E aí me fala assim, os primeiros sintomas, que tem grávidas que não têm sintomas, tem grávidas que vão passar, né, pelo enjoo. Me fala um pouquinho, vamos falar do primeiro trimestre. Isso, no primeiro trimestre é uma fase um pouco mais complicada. Tanto da ansiedade, do medo, né, porque na verdade existe uma chance maior de uma não evolução da gestação nesse primeiro trimestre, né, então é um momento um pouco mais delicado pra gente confirmar a gestação, saber que tá tudo como dos sintomas, né. O que eu gosto de conversar bastante com as minhas pacientes é que a gente tem um leque de sintomas que podem acontecer no primeiro trimestre. E que se você não sentir nada ou que se você sentir tudo, pode estar tudo bem, desde que esteja bem acompanhada, né? Então tem gestantes que sentem tudo. Então, sonolência, dor nas mamas, cansaço, queda de pressão, náusea, vômito, esquecimento, né? Isso acho que 100% das grávidas, né? Eu fiquei muito esquecida, faz parte do pacote. Mas que tem todo o pacote dos sintomas completos e algumas gestantes que não sentem absolutamente nada, né? O mais importante é que esteja sendo feito um pré-natal adequado em acompanhamento com o médico. Então, por exemplo, nausear, vomitar, pode acontecer no primeiro trimestre? Pode. Mas se exceder muito a ponto de perder muito peso ou desidratar a mãe, já é um problema. Às vezes precisando até internar a paciente, né? E uma dica que eu gosto de dar bastante nesse primeiro trimestre é caprichar na hidratação, né? Beber bastante líquidos, fracionar a alimentação, ter uma alimentação equilibrada, o que é um pouco complicado às vezes para quem nauseia, porque às vezes só consegue comer carboidrato, né? Que é o que segura melhor, ou as frutas cítricas. Mas evitar longos períodos de jejum é o que ajuda muito nessa fase. O que acontece no primeiro trimestre é que a nossa gravidez ela vem sendo mantida muito pela parte hormonal até a placenta assumir a função. Então da 12ª, toda grávida já percebeu isso, da 12ª para a 14ª vira uma chavinha, né? Sim. A gente melhora assim absurdamente, que é quando a placenta assume total função de manter a nossa gestação. E até a nossa cabeça, né? Porque tem aquele do 0 ao 3 meses, o risco de perder o bebê é maior. Sim, né? Fazer o morfológico no primeiro trimestre dá um alívio tremendo, né? Nossa, nem dá. Sai de lá vitoriosa, né? Nossa, a noite que antecede o morfológico do primeiro trimestre, meu Deus. Sim. E doutora Carla, também nesse primeiro trimestre, tem os riscos de sangramentos, eles são maiores do que os outros? São. A gente, os estudos mostram que, na verdade, nas gestações, no primeiro trimestre, a gente tem uma chance de até 20% de ter um sangramento e um abortamento. Certo. Então, essa fase é muito mais delicada. Por isso que todo sangramento deve ser comunicado ao médico. Pra checar se está tudo bem. Pode ter um sangramento e estar tudo bem, desde que seja afastado outros problemas, né? Certo. Mas essa fase é mais delicadinha assim. E a partir do momento que a placenta assume essa função, que é o nosso segundo trimestre, eu dou inclusive essa dica, quando os pacientes perguntam quando você acha que eu devo ir para Miami, para os Estados Unidos, eu sempre falo, espera melhorar em torno de 20 semanas. Por que 20 semanas? Que eu sugiro muito essas datas para elas. Porque já melhorou muito, ali a partir da 14ª, da parte física já está muito bem. E com 20 semanas em média, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, o bebê começa a mexer. Então eu falo pra ela, você viaja tranquilo, o bebê já tá mexendo, já sente que tá tudo bem. Meu filho mexeu no avião, indo pra lá. Jura?
Eu falo, nossa, o filho tá demorando muito pra mexer. Eu falo, tem que ser com a obstetra. E são umas borboletinhas, né? Uma coisa esquisita. Eu senti no avião, então, gente, o bebê tá mexendo, sabe que bonitinho, tá mexendo. E é uma fase que você tá muito disposta pra viajar. Claro que a viagem também tem que ser autorizada pelo médico, né? Sim. Você deve ter vários casos. Eu tenho até uma paciente que ela fez um exame, acho que 2 dias antes de ir, e aí eu contraindiquei a viagem, que ela foi com o marido e com a sogra, e vocês atenderam, enfim, ela participava via FaceTime, teve alguma coisa, alguma consultora... Acontece. Por isso, e às vezes a grávida não pode ir, era uma grávida de gêmeos que o colo ficou curto. Então eu contraindiquei a viagem, por isso que a viagem também tem que ser liberada pelo médico, né? Concordo. Então tem que ter uma cartinha de autorização, algumas recomendações, até interessante para suas clientes que pretendem fazer o enxoval fora do país ou viagens longas, né, de avião. O uso de meia elástica é super importante. Compressão, né? De média compressão já é suficiente para uma gestante, pode ser 3/4 ou 7/8. Eu sempre prefiro recomendar 7/8, que pega a coxa também. Sim. E mesmo com a meia elástica, evitar ficar muito tempo com as perninhas paradas no voo. Então, a cada 2 horas levantada, uma caminhadinha no avião, não segurar o xixi, porque às vezes no avião dá preguiça de fazer xixi, né? Dá. Mas grávida não pode segurar o xixi por conta do risco de infecção urinária, se hidratar bastante, beber bastante água, se alimentar de maneira saudável, comendo fracionado de 3 em 3 horas. Então, assim, eu posso dizer que o segundo trimestre é uma lua de mel, né? Aquela... Eu chamo de lua de mel da gestação que é a época mesmo. mais tranquila, né? Porque depois, quando a gente entra no segundo trimestre, tudo mil maravilhas. Melhorar os sintomas, a gente já sabe o sexo do bebê. Se sente mais grávida, né? Que vai crescendo. Começa a barriguinha, as pessoas te enxergam como grávida. Porque no começo as pessoas olham, gordinha ou grávida, né? Fica meio... E aí todo mundo já te vê grávida, normalmente é muito tratada com muito carinho pela população em geral, né? É verdade. Eu brinco que todo mundo oferece sempre uma comidinha pra uma grávida, né? Todo mundo... Não sei porquê. E até chegar no terceiro trimestre, que é quando mudam os sintomas, né? Tá. No terceiro trimestre a gente contabiliza mais ou menos de 28 a 40 semanas. 40 semanas é a data prevista de nascimento. Não que vá nascer naquele dia, é uma data provável de parto. E porque é a que vai no ultrassom, né? É a que vai no ultrassom, data provável de parto. Que no terceiro trimestre a barriga começa a ficar muito mais pesada, os bebês ganham peso muito mais rápido nessa fase, e a gente também ganha mais peso e incha muito por conta da compressão do peso da barriga. Então, nessa fase são outros incômodos, né? Eu tive dor na lombar aqui, dor embaixo da barriga. Ciático, às vezes pinça por conta da postura, né? Então, dor nas costas, cólica no pé da barriga, dor no ciático, são muito comuns. Aí, pé inchado, pernas inchadas. E aí são outros tipos de incômodo no terceiro trimestre que podem acontecer. Fora a fome, né? Que dá uma fome... Acredito que você teve isso, não sei. No terceiro trimestre dá uma fome a mais. Eu tive até o 8º. No 9º eu empachava muito rápido, porque eu acho que ele estava muito alto. Tava esmagando assim, o estômago, assim. Nossa, meu filho ficou sentado até 8 meses. Quase 8 meses e meio de gravidez. Ele rodou assim... No final. Então a cabeça dele ficava na boca do meu estômago. Sim. Eu quase que eu não conseguia comer, porque quando eu já tava assim, eu lembro certinho de que ele rodou, porque eu senti um alívio e eu consegui comer melhor, porque ele me incomodava demais, porque ele ficou muito, toda a gestação sentada. Entendi. Mas tem grávida que tem muita fome no terceiro trimestre e tem grávida que tem esse empachamento também. E aí junta os incômodos do terceiro trimestre com a ansiedade, aí viram. Sim. E aí vamos dar uma dica para elas, né, enfrentar esse terceiro trimestre. O que você recomendaria? Então, primeiro de tudo, no terceiro trimestre, a gente tem que equilibrar essa parte dos incômodos com a ansiedade. Eu acho que isso é muito importante. Então, se estiver tudo bem com a gestante, muitas vezes perguntam, posso trabalhar até quando? Até quando você estiver se sentindo bem e se não tiver nenhuma intercorrência, por exemplo, durante a gestação. Então, eu acho que manter a sua vida com uma rotina legal, normal, é uma dica legal. Continuativa, né? Continuativa. Se não tiver nenhum problema. Como trabalho, como atividade física, como passear, namorar. Se estiver sem contraindicação do médico, manter o mais a vida normal possível. Deixar tudo organizadinho até 35 ou 36 semanas, a malinha de maternidade. E aí depois, eu acho que é depois da malinha da maternidade que eu acho que pega aí a ansiedade. Tá tudo pronto, né? Pronto, aí não passa o tempo. Sim. Mas eu acho que se manter ativa nessa fase é muito legal, porque fazendo atividade física, fazendo uma drenagem linfática para diminuir o inchaço, equilibrando a alimentação, é uma coisa importante para se sentir bem nessa fase que a gente fica muito pesada, a gente fica muito cansada, aí dá azia, aí dá indigestão,
dói as costas, falta o ar, não tem posição para dormir. Então eu acho que quanto mais no ritmo normal da vida estiver, melhor. É legal você falar dar uma alimentação mais saudável, balanceada, porque tudo que a gente come vai pro bebê. Sim. Né? Então, Sim. assim, nesse último trimestre, que é quando o bebê já tá engordando, né? Então, assim, acho que quanto mais coisas boas a gente conseguir comer, Sim. né? Evitar doce, açúcar, melhor, sim, né? Sim, o segredo do sucesso é ter equilíbrio, né? Na gestação a gente não faz restrição nem tanto para um lado nem tanto para o outro. Mas eu acho que o importante é você pensar que a gente está nutrindo uma vida. E a responsabilidade da mãe durante a gestação nutrir essa vida. Sim. Então, mais saudável possível, e quando na exceção pisar um pouquinho na jaca, também não vai ter problema na exceção, mas não, tem que concordo. ter essa consciência de que na grande maioria das vezes a alimentação deve ser saudável. Sim, concordo. Doutora Carla, e questão de peso, né? Qual que é o peso recomendável para você ter uma gravidez saudável? Considerando um bebê, né? Sem ser gêmeos. Em média de 8 a 12 quilos é um ganho de peso adequado. Algumas pacientes, dependendo do peso inicial, podem chegar até 15 quilos, mas eu sempre recomendo de 8 a 12 quilos o ideal. No primeiro trimestre, não há necessidade de ganho de peso, né? Porque o bebê, gramas, né? Pesa gramas no morfológico, pesa nada no primeiro trimestre. Então, uma dica legal no primeiro trimestre é quando a gente tá com essa ansiedade para saber se vai ficar tudo bem, se tá tudo bem, ou porque descobriu que tá grávida, uma animação, uma empolgação, é tentar controlar a ansiedade com a alimentação. E a partir daí já ter a consciência alimentar de se nutrir bem para nutrir bem o bebê. Então, no primeiro trimestre não tem necessidade nenhuma de ganho de peso. A partir do segundo e principalmente no terceiro trimestre, aí o bebê também começa a ganhar peso, a gente começa a inchar mais, as mamas crescem, então é um ganho de peso natural. E no final, na reta final da gestação, um bebê ganha em média de 200 a 250 gramas por semana. Bastante coisa, né? E aí tem os dois lados. Veja, a gente ganha mais peso, mas pensa quão bem nós temos que nos alimentar para esse bebê. Pensar que são tijolinhos que estão se construindo, então a gente tem que se nutrir bem para passar esses bons nutrientes para um bebezinho na reta final. E aí deixar as calorias vazias, né, que são as tranqueiras, os doces, para exceção. Sim, concordo. Né, e nutrir bem os nossos filhos. Não, bacana. Muito legal, obrigada. Eu acho que vai ajudar muitas grávidas, porque eu tinha essas dúvidas, né, na gravidez. O que vai acontecer no mês que vem, né, a segunda etapa. E quando o bebê vai nascer não, quando ele vai mexer aqui, quando mexe, eu acho que dá uma tranquilizada. Acho que dá. É uma fase, é uma outra virada de chave quando mexe. Sabe que ele tá vivo, né? Exato. Porque no começo fala, meu Deus, será que tá tudo bem? Até eu que sou obstetra, às vezes eu parava, graças a Deus eu não senti nada, só sono. Aí eu parava e falava, meu Deus, eu tô grávida, será que tá tudo bem? Sim. E é legal falar que também, por exemplo, meu exemplo, eu sentia o bebê, no começo eu mexia lá pelas 20 semanas, quando você tá parada. Né? Quando você tá calma, relaxada, né? Deitada. Às vezes no dia a dia você não sente, depois, mas pro final que você sente, não, um chute aqui é normal. Mas no começo, para também, se você não estiver sentindo, né? Acho que dá uma relaxada, deitada. Uma coisa muito legal, a partir da 20ª semana, quando eles começam o desenvolvimento da parte auditiva das crianças, é deitar, relaxar, colocar uma musiquinha. As músicas clássicas, os bebês tendem a mexer mais por conta dos tons da música. Ou uma música que te relaxe, que não seja uma música clássica, que você relaxe e que você se conecte, faça um momento de conexão. Não precisa ser 1 hora do dia, 5 minutos do dia. Conseguir descansar, repousar, mentalizar uma energia boa para mandar pro bebê. Eu fazia muito isso. Eu parava, assim, minha vida não tem rotina, enfim, meu dia a dia é bem caótico. Mas eu parava assim 5, 10 minutinhos do dia, colocava uma musiquinha gostosa e ficava ali me conectando e ele mexia. Delícia, nossa, né? Delícia. Dá uma saudade, né? Dá saudade. Mas é bom também fora da barriga, né? É ótimo. É ótimo. Cada fase tem seu encanto, né? Essa é a verdade. Cada fase tem seu encanto. Eu acho, né? E aí quando já nasce o material, né, que é criança, aí o amor só cresce. Nossa, só cresce. Né? Que é uma delícia. Cresce. Dá medo de pensar onde vai parar, né? Porque é tanto amor. É verdade, muito bom. Obrigada, doutora Carla. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua experiência. Imagina. Espero ter ajudado. Com certeza. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu joinha aqui nesse vídeo e nos vemos na próxima. Tchau!